Bom dia! Bom dia você, meu irmão, minha irmã. Esta manhã, essa tarde, esta noite, essa mensagem, Deus possa falar diretamente do coração de todos nós internautas. Que o Espírito Santo do Senhor possa te orientar, te abençoar, porque essa palavra que Deus vai falar no coração não vai falar o homem para o homem, mas Deus fala nessa minha boca para abençoar nos coração, no todos os seus familiares, em nome de Jesus. Hoje é um assunto tão importante. Como devemos viver uma vida, um convívio com os seus familiares da sua casa, seus pais com seus filhos com seus pais, o convívio com os seus cônjuges, e que a graça possa nos abençoar poderosamente na vida de cada um de você, de nós, todos nós, em nome de Jesus. Amém? Daqui a pouquinho nós vamos trazer uma mensagem que a palavra vai abrir no seu coração entendimento, discernimento do Senhor na sua vida. Porque essa palavra, ela não vai fazer segundo a minha teoria, na minha intenção, mas sim da palavra de Deus. Se você é um homem, você é uma mulher que confia, acredita no nosso Jesus Cristo na sua vida, ouve essa palavra. Porque se você acredita, ouve, porque o próprio Deus vai falar, te orientar como deve andar o convívio da nossa família. De tão difícil que é conviver dentro da família, em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, minha irmã, eu peço para você, mais este momento, pedir para você, não esqueça do nosso canal do Pastor Antônio Cosme do YouTube. Inscreva-se, dá o sininho, dá o like, compartilha, nos ajude a trazer essa obra da palavra de salvação, de orientação nas vidas de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Então, se você puder, compartilha, dá o like. Estou repetindo, porque não paga nada, meu irmão. Você escreve, não paga nada. Dá o like, não paga nada. Você compartilhar, não paga nada. E nos ajuda tanto. Se você puder, faça os seus comentários. Por quê? O como você escreveu, o que está sentindo dessas mensagens que eu tenho colocado. Eu estou disposto a ouvir. Você pode dar sua opinião na sua sinceridade. Que Deus possa abrir mais entendimento na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Agora vejamos vamos ver a palavra do Senhor e no final nós vamos orar e abençoar toda nossa família. Seja pessoa grande, família grande ou família pequena. Mas o teu poder do Senhor possa nos abençoar grandemente em nome de Jesus. Amém? Começando a mensagem da palavra de Deus, vai falar lá na carta, segundo Timóteo, que a palavra do Senhor vai começando orientando como devemos viver a vida de um cristão, como deve viver uma vida da família, como devemos uma vida vivendo os preceitos segundo a vontade do Senhor. Porque é fácil viver as coisas deste mundo. Mas Deus quer que nós sejamos homem, mulher, diferenciado, abençoado na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Então, toma posse. Que Deus possa falar grandemente na sua família, em nome de Jesus. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, Deus está dizendo assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. E isso não é a palavra que o homem está falando,
Repetindo de novo na parte A do versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Essa palavra que Deus está falando no coração, Deus está falando, instruir como deve a vida de um homem, uma mulher que quer viver uma vida correta diante do Senhor. E essa orientação da palavra de Deus, que Deus está falando que é uma escritura, é um documento divino, divinamente instruída. E é proveitosa para ensinar. Ensinar você no seu trabalho. Deus vai abrir como deve falar, você deve orientar, como você deve, não, coisas que você não deve ocorrer na sua vida ou nos seus líderes ou seus liderados. Orientar o professor dos seus alunos. O seu líder aumenta e orienta a sabedoria de Deus na vida dessas pessoas. Porque essas palavras que o Senhor está dizendo são inspiradas e proveitosas para ensinar em todas as áreas. O Espírito do Senhor vai falar diretamente no seu coração. Para que redarguir, ou seja, para te orientar, te abençoar naquilo que você vai fazer. Em todas as áreas. Que a palavra está dizendo ainda, para corrigir o seu líder, todas as pessoas. Você como deve corrigir, como orientar. Seja no convívio na sua casa, seu filho, orientar sobre a sua esposa, orientar o seu esposo, orientar com sabedoria, discernimento, não para correção humana por si só, não é ignorância, mas a palavra do Senhor está falando, que é para corrigir, para instruir em justiça. Você seja um homem sábio, inteligente. Não a sua inteligência é apenas de você, mas Deus colocando na sua vida. Você está vivendo uma vida diretamente segundo os preceitos do Senhor. Versículo 17 dessa carta de Timóteo, do capítulo 3, 17, agora dizendo assim, para que o homem de Deus seja perfeito. Se o homem, essa mulher que está seguindo essa orientação do Senhor, Deus está falando que seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, em qualquer área, em todos os momentos, em todo instante. Porque essa orientação que Deus está falando é como você viver em todas as áreas. E hoje nós estamos trazendo mensagem falando sobre a nossa família. Meu irmão, falar na família sobre como deve orientar dentro de uma família é uma grande arte divina. Porque você tem autoridade, você tem sabedoria, você tem que amor, você tem que ter obedecer, mas você também tem que perdoar, você tem que ser no momento de ter autoridade. Tudo são os instrumentos da família, que é preciso. O sacerdote da sua casa, é o pai dessa casa. A autoridade, ele que orienta
A palavra do Senhor, que o homem, a mulher, o homem da casa, ele é o sacerdote que orienta com sabedoria, entendimento, mais firmeza, com grande amor, em nome de Jesus. E a palavra que Deus está falando no coração, meu irmão, não é para a palavra de correção humana, com ignorância, mas a palavra do Senhor orientando como devemos viver diante do Senhor, em nome de Jesus. Repetindo de novo, nesse versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda obra. Todas as áreas que você for, o Senhor está com você. Como eu falei para você, hoje nós estamos falando sobre a nossa família. Se fosse fácil, todos os pais seriam, os seus filhos não teriam problemas. Se não tiver uma orientação de Deus, o homem, por mais que ache que é inteligente, ele não consegue administrar a própria família. Mas você tem que ser uma vida divina, orientação de Deus na sua vida. Você preparar a sua família, você tem que já estar antes do início de tudo. Você tem que ser um homem, uma mulher temente diante do Senhor. E alguns versículos que Deus está falando, meu irmão, são palavras sinceras. E você já viu essa mensagem muitas vezes. E mais ainda, porque a palavra do Senhor não muda. A palavra do Senhor para cumprir. Ou se você não quiser cumprir, você vai ter as consequências. Você lê no livro da carta dos Efésios, capítulo 6, Deus está falando sobre como deve viver os seus filhos. Deus está dizendo assim: vós filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Nesse versículo 1, desse versículo capítulo 6 de Efésios, Deus está orientando a uma palavra poderosa. Filhos, vós filhos, seja obediente. Para um filho obedecer os seus pais, o pai tem que ter orientado. Mãe tem que estar orientada. Não pela arrogância, pela ignorância, mas com autoridade. E ele, o filho, obedecê-lo. Para que nenhum mal possa interferir na vida daquele filho ou filha. E a palavra dizendo: e aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Você faz uma pessoa, um filho orientado desde pequeno, com educação, com respeito, à vontade do homem, mas antes sabendo que todo dia, todo pai e mãe fala do poder de Deus na vida desse criança. Porque a criança, ela está no princípio, do início de tudo na vida desses filhos. Se o pai orientar do poder de Deus na sua vida, se orientar como você deve respeitar e será respeitado, ele não tem motivo de ter dificuldade, porque então começou desde sempre orientando. Essa palavra Deus está falando. E o versículo 2 dizendo: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com a promessa. O filho fez uma pessoa perfeita, agradável aos olhos de Deus. Filho agradável à sua mãe. Esse filho agradável segundo a vontade do pai. E Deus agrada, sabendo que aquele homem, aquela mulher, aquele filho esteja direcionado, abençoado da presença
do Senhor. Às vezes as pessoas podem dizer assim, essa história é muito antiga. Hoje nós estamos no tempo da tecnologia. Tudo novidade hoje. A palavra de Deus não mudou, meu irmão. Se Deus tiver falado hoje, essa mensagem se modificou. Eu vou falar diferente. Vou ter outra maneira de se orientar. Mas a palavra do Senhor não mudou. Então, se você quer ter um filho bem organizado, abençoado, seu filho, sua filha, o pai respeitar a sua mãe, a sua esposa, tá tudo desde o princípio. Como conviver uma família. Dizendo ainda, sobre o pai, isso aqui fala dos filhos. No versículo, capítulo 6 de Efésios, versículo 4, dizendo assim, e vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Essa mensagem, esse versículo, o pai tem que respeitar os seus filhos, apesar que você como pai, você tem os direitos, você tem autoridade, mas tem os respeitos do seu filho. Não seja ficar irritado o seu filho por um motivo desnecessário. Isso é orientação, sabedoria divina, como Deus falou lá nas cartas aos Timóteo, capítulo 2 Timóteo 3, 16. Então, meu irmão, cada um de você que quer uma família, todos nós queremos uma família perfeita. Mas é preciso você tem que cuidar, tem que trabalhar dentro das coisas espirituais, na vida secular. Você tem um convívio com você, sua casa, sua família, mas também na sociedade. Isso como deve uma orientação do pai com o teu filho. Afastar de todo tipo de perigo neste mundo, porque isso aqui é a orientação do pai, a orientação da mãe, a orientação dos avós, as pessoas que você cuida. Deus devemos, como deve fazer, obedecer em nome de Jesus. Lá em 2 Timóteo, Efésios, aliás, 5, 30, 33, está falando aqui, ainda dentro da família, sobre a esposa, que Deus falando, assim também vós assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverenciar o marido. Isso é o respeito, o convívio dentro da sua casa, do seu esposo, da sua esposa. Não é porque ele tem o direito, ela não tem direito. Todos nós temos direito como deve viver e conviver. Porque se o convívio entra a vida familiar, bem organizada, diante do Senhor, de coisas corretas diante da sociedade, a família seja agradável e perfeita à vontade do Senhor. E essa mensagem, meu irmão, que Deus está falando, é para ser abençoado por tanta necessidade que precisa de toda a família, desde a criancinha, até mesmo no momento adulto. E vou te dar mais 2 versículos para a gente orar. Lá no Salmo 103, de novo. Salmo 103. Meu irmão, são coisas que nós temos que saber. O quanto o amor de Deus é tremendo sobre a nossa família. Deus orientou os princípios dessa mensagem, eram como devemos conviver corretamente
com sabedoria, discernimento. No Salmo 103, versículos 17 e 18, Deus está dizendo assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem. Olha, Deus está afirmando: toda aquela família que obedecer será abençoada de eternidade a eternidade. Meu irmão, vossa família, mas minha família não é perfeita. Meu irmão, nós somos a semelhança do Senhor. Deus quer que nós sejamos um homem, seja uma mulher, ter um exemplo, um modelo de Deus nas nossas vidas. Nós não somos perfeitos? Não somos perfeitos. Mas nós temos que se esforçar. Esforça-te, serei bom ânimo, eu serei com você. Não você vai desistir. Ao contrário, continuando nesse mesmo versículo 3, é 103, no Salmo, ele dizendo, de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, em todas as gerações e gerações, de bênção. Justiça, coisas corretas que Deus está falando no seu coração. Então nós devemos, todos nós, meu irmão, minha irmã, vamos tomar posse das bênçãos do Senhor. Que a nossa família, eu sei que não é perfeito, não é fácil ter uma família agradável e perfeita à vontade humana. Hoje, então, a tecnologia, cheia de recursos, distorcendo os preceitos de Deus na vida da sociedade. E Deus não vai mudar os seus pensamentos. Deus não vai mudar. A palavra é de Deus para obedecer. E se não quiser obedecer, ter misericórdia de Deus, a palavra do Senhor não é para ser mudada. A misericórdia do Senhor é aqueles que temem ao Senhor, não os rebeldes. Pessoas que querem fazer do seu jeito, mas seja feita a vontade do Senhor. Repetindo de novo, versículo, Salmo 103, 117. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, e sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos seus filhos. Não termina, é eterno. Deus está falando as bênçãos que você quer tomar posse. Não está mostrando se você não quer obedecer. E no versículo 18, Deus está dizendo assim: sobre aqueles que guardam os seus concertos, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos, para os cumprirem. Não é só misericórdia, não é só você pedir misericórdia e não quer que você obedecer. Não, Deus quer que ele dá ser abençoado, mas tem compromisso para obedecer. Senão a casa fica desorganizada. E Deus é santo, Deus é justiça, Deus é misericordioso, mas Deus nunca vai concordar com o erro do pecado, do engano. Esse versículo 19, terminando ainda, esse mesmo salmo, aumentou mais um versículo que eu senti no coração. 19, dizendo assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Tudo. Então, você quer ser misericordioso. Eu também quero. Mas Deus está falando, versículo 18, na parte B, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos, para os cumprirem. Não é de qualquer maneira. Em nome de Jesus. Amém? Então sabemos, meu irmão, que cada um de nós, seja um homem, seja uma mulher, seja jovem, seja velho,
Vamos temer ao Senhor, porque Deus é misericordioso, de geração a geração, de eternidade a eternidade. Mas a justiça do Senhor também não vai mudar, ela permanece. Para terminando o versículo do Deuteronômio 6, Deuteronômio 6, 6 e 7, olha o que Deus está falando para a gente orar, em nome de Jesus. A palavra dizendo assim, Deuteronômio 6, versículo 6, dizendo assim: e estas palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração. Essa palavra está colocando para você tomar posse. Se você quer seja uma família agradável e perfeita aos olhos do Senhor, a palavra está falando que essas palavras que de hoje te ordeno estarão no seu coração para sempre. Não vim de qualquer maneira. E na parte 7, versículo 7, para a gente terminar, dizendo: e as intimarás, e as intimarás a teus filhos, e delas falará assentado em tua casa, e assentando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te em todo o tempo. Onde que você estiver, seja deitado, ou se levantado, ou se você está vendo de manhã cedo, de tarde, de noite, ele está o tempo todo. Mas é preciso nós termos que ter os preceitos, obedecer a palavra do Senhor. E que a família do Senhor possa derramar uma unção poderosa, todos nós internautas. E que o Espírito do Senhor possa operar poderosamente em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, essa mensagem que a família do Senhor está falando no seu coração. E hoje está falando sobre a palavra pacificar a família. Era obedecer a palavra de Deus. Não é apenas falar com palavras do homem para o homem, mas obedecer o poder, a graça, a misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar. Todos nós internautas que estão pedindo ter uma intimidade com o Pai, o Deus Altíssimo, pedindo orientação na sua família, seja o seu filho, sua filha, o seu esposo, sua esposa, seu genro, sua nora, todas as pessoas, ó Pai. Todas as pessoas agora, você que está ouvindo essa mensagem, coloca no coração. São aqueles filhos que estão precisando urgente das bênçãos do Senhor. Que eles obedeçam o Pai. E as bênçãos vai te abençoar grandemente, meu filho, minha filha, do Senhor. Senhor Deus poderoso, visita, Pai, todos nós internautas, Pai. Toda a nossa família, porque eu também tomo posse das bênçãos do Senhor da minha casa, da minha família, toda a minha parentela, Pai, e todos aqueles da nossa igreja, todos os nossos membros do nosso bairro, todo o nosso país inteiro, Pai. Visita as pessoas agora que estão precisando de ser curado, fortalecido em toda a tua família, Pai. Seja dos acidentes, sobre as enfermidades, todo tipo de sofrimento na família, Pai. Que seja restaurado, que fortalecido, abençoado, em nome de Jesus, meu Pai. Que cura, restaura e fortalece a vida de cada um deles. Em nome de Jesus, assim seja. Amém.